paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus, mais uma vez. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas, o Evangelho, o poder de Deus, amém? O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Ele disse, e nós cremos também, que nós não envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, aleluia, amém, meus amados? Vamos meditar aqui em João 3, do 1 em diante. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu é mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitam nosso testemunho. Se vós falais coisas terrestres e não credes, como crê se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está nos céus. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Aleluia. Pois é, meus amados, estamos aqui meditando entre o encontro entre Nicodemos e Jesus. Jesus falou com Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos.
porque quem é nascido de carne é carne, nascido de espírito é espírito. Nicodemos, como o Senhor Jesus disse aqui, ele era mestre da lei, um dos respeitados dos ensinos da faculdade de Gamaliel, né? E ele era um religioso. Jesus quis dizer a ele: Nicodemos, você tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascido de carne é carne. Nós somos nascidos dos nossos pais carnais. Nós herdamos o pecado de Adão, a maldição, né? Então, Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus estava explicando a ele que é necessário que ele se arrependa dos nossos pecados. É necessário nascer da água e do Espírito. E do Espírito, quando você aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, quer viver Cristo, você é batizado, você aceita ser batizado, discipulado pelo pastor, né? O pastor vai ensinar tudo direitinho a você, e você é batizado nas águas, e o Espírito Santo entra em você. Esse é o nascer do Espírito. Jesus disse aqui: na verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário que nós se arrependemos dos nossos pecados e o Espírito Santo entra em você, entrou em mim. Eu aceitei a Jesus, fui batizado, me arrependi de viver meus pecados. Ele diz aqui no 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. Ninguém subiu aos céus, a não ser aquele que desceu, Jesus. Ele veio para nos resgatar da morte eterna. Olha aqui no 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus disse aqui? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos ver em Números 21, vamos ver rapidinho aqui. Números 21, do 4 em diante. O que é que diz aqui? Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha só: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? O povo estava murmurando, olha só. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha aí, o povo estava murmurando contra Deus e contra Moisés, o homem de Deus. 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, olha só, que mordia o povo, e morreu muito povo de Israel, pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tira de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha só, o povo veio confessar a Deus que pecou contra Deus e contra Moisés, murmurando, blasfemando, né?
no deserto, murmurando que estava comendo pão, viu, murmurando contra Deus e contra Moisés. Quer dizer, o pecado, a herança maldita de Adão estava no povo e nós também. Isso é a herança que herdamos de Adão, o pecado, a murmuração. E o povo se arrependeu, diz aqui, ó, pelo que o povo veio a Moisés, olha só, e disse: havendo pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, olha aí, e contra ti, Moisés, o Moisés, homem de Deus. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste, mordendo alguma serpente. Alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Olha só, olha aqui. E como Moisés, agora já estamos em João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, olha só, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. O povo murmurou, Deus enviou serpentes e picava o povo pelo pecado, né? A herança que herdamos de Adão. E o povo veio a Moisés, confessou o pecado a Moisés: Moisés, pecamos contra Deus e contra ti. Ore a Deus para tirar essa serpente de nós. E Deus instruiu Moisés a levantar uma serpente de bronze, e aquele que for picado pela serpente, só em olhar pela serpente ficaria vivo. Agora aqui que Jesus quis dizer, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aquele que era mordido pela serpente era considerado maldito, pecaminoso. E Jesus está querendo dizer o quê? Quando ele for levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, olha aí, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha aí, mas tenha vida eterna. Olha só a diferença. O povo que olhasse para a serpente ficaria vivo. Agora que aquele que olhar para Jesus, confessar os pecados, Jesus disse: na verdade te digo, aquele que não nascer da água, arrependimento, olha aí, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É necessário que o homem se arrependa dos seus pecados, confesse, largue os pecados, a prática do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus dará a vida eterna para mim e para ti. Nós cremos nele e vivemos nele. Aquele que era picado na serpente pela maldição de Adão, este, só em olhar para a serpente, ficaria vivo carnalmente. Mas se você olhar para Cristo, e nós pecamos acidentalmente, nós não vivemos mais na prática. Nós somos pecadores. Mas se pecamos acidentalmente, né? Qual é a diferença do pecado? Sempre falo isso aqui. Pecado é aquele que pratica a iniquidade, vive no pecado, vive na prática e não está nem aí. Agora aquele que se arrepende, olha para Cristo, é batizado nas águas, se arrepende, o Espírito Santo entra em você, é nascido do Espírito. E se nós pecamos acidentalmente, e lá em João diz assim: meus filhinhos, peço-te que não peques, mas se pecar,
Nós temos um advogado fiel, justo juiz, Jesus. Então, confessamos nossos pecados, até nós mesmos que aceitamos Jesus. Se pecamos acidentalmente, peça perdão a Jesus. Senhor Jesus, me perdoe, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Estamos em Cristo, vamos ter a vida eterna e caminhamos nele. Continuando no 16 aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, se você crê em Cristo, crê no Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Cristo, você terá a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, se nós não estamos em Cristo, meus amados, nós estamos perdidos. É necessário você nascer de novo. Olha, aquele que é nascido da carne, como o Senhor Jesus, é carne. Nós temos pais carnais que vão morrer. Nós vamos morrer. Agora, uma coisa é morrermos em Cristo. Nós temos a vida eterna. Nossa família carnal aqui é passageira. Mas se você crê no Filho do Homem, no Filho do Deus vivo, você terá a vida eterna. Amém, meus irmãos? 18. Quem crê nele não é condenado, olha aí. Mas quem não crê já está condenado. Quem crê no Filho vai ter a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Não tem salvação, vai ter a morte eterna. Se morrer sem crer em Jesus, sem confessar o Senhor Jesus, sem descer as águas, a Bíblia diz que quando o homem, o ímpio, morre sem Jesus, segue o juízo. Aquela pessoa vai ter o juízo. Segue o juízo, vai para o mundo dos mortos, né? E vai passar pelo juízo de Cristo, o juízo para a condenação eterna. Continuando aqui, portanto, não crê no nome do unigênito, Filho de Deus, né? E no 19 aqui, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, olha só, Jesus que é a luz, e os homens amaram mais as trevas, olha só, do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens não querem Jesus porque quer viver na prática da maldade, quer viver na corrupção, quer viver na prática da iniquidade, do adultério, né? E não quer ir para Cristo porque Cristo é a luz, é a salvação. Por que não quer ir para Cristo? Porque suas obras, que é más, vão ser reprovadas. Ele não quer largar essas obras, não quer largar a prostituição, não quer largar a corrupção, não quer largar a ganância, a ira, não é, quer viver na impiedade, na iniquidade, né? No 20, porque todo aquele que faz o mal, olha só, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, mas quem pratica a verdade, olha aí, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós cremos em Cristo e se arrependemos, nossas obras são feitas em Deus, porque o Espírito Santo vai entrar em nós, entrou em nós, e aquele que aceitou Jesus. E vamos viver em Cristo, caminhando na palavra, e as obras de Deus são feitas em nós. Amém, meus amados? E vamos glorificar o Senhor por mais esse vídeo, por essa palavra, essa meditação. E aqueles, meus amados, que não aceitou Jesus, busca o Senhor Jesus. Nós vivemos os últimos tempos da igreja aqui na terra, né? A igreja vai ser arrebatada e a ira de Deus vai vir sobre esse mundo. Bem, não vamos prolongar esse vídeo para não ficar muito grande, e que esse vídeo entre no coração de vocês. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse isso, que o Senhor Jesus iria escrever
as leis, as palavras dele na mente e no coração daqueles que nele crê. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E vai buscar Jesus, meus amados. Aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Desce as águas, se arrepende dos seus pecados, e o Espírito Santo, o reino de Deus, vai entrar em vocês. Amém. E já estamos indo para a glória, que o objetivo é em morar com o Pai nas mansões celestiais. Amém, meus amados. A paz do Senhor, graça e paz a todos.